Olá, amigos que estão aqui no canal do Medeiros, chegando no YouTube para poder saber das notícias do Botafogo. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo aqui. Você contribui muito aí para o crescimento do canal do Medeiros, beleza? Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista e sou setorista do Botafogo, né? Tô aqui todos os dias falando do Glorioso, beleza? Vamos então falar de mais um nome que surgiu no dia de hoje, nessa sexta-feira, no radar aí do Botafogo, né? Trata-se do meia Gabriel Pires, tá? Gabriel Pires é um meia brasileiro, tá? Que é cria do Resende, tá? É aqui, nascido aqui no Rio de Janeiro, cria do Resende. E saiu muito cedo do Brasil, tá? O Gabriel Pires é um meio-campo mais meia central, não é atacante não. Por muitas vezes ele joga até de volante, tá? O Gabriel Pires. E eu quero falar um pouco mais desse jogador com vocês. Primeiro deixar os créditos também ao Lance com o Sérgio Santana e também ao TF, que soltaram essa notícia em primeira mão. E aí a gente já começa a correr atrás de notícias, conversar com um, conversar com o outro. E tem até notícia agora de um jornalista internacional com muita credibilidade, tá? Então eu fiz um apanhado aí sobre Gabriel Pires, um resumão para vocês sobre tudo que está acontecendo e apareceu hoje aí essas notícias sobre esse jogador. Então fica nesse vídeo e eu volto daqui a pouquinho pra gente falar muito sobre Gabriel Pires. Voltando aí então pra gente conversar sobre o Botafogo e falar sobre o Gabriel Pires, né? Conforme eu disse na introdução, o Botafogo fazendo sondagens aí por alguns jogadores, por alguns atletas, né? E o Textor deu uma entrevista muito boa pro Globoesporte.com. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo só pra falar sobre essa entrevista. A Renata de Medeiros, jornalista do Globoesporte.com, fez uma entrevista, parabéns pra ela, cara, fez uma entrevista muito boa com o John Textor, né? O novo investidor do Botafogo. Mas vamos falar do Gabriel Pires, tá? O Gabriel Pires, ele tem 1,86 m, como eu disse, ele é volante, ele tem 28 anos, tá? Então uma idade boa, uma idade aí nem muito novo, nem muito experiente, né? Nem muito velho, acima dos 30, né? Ele é nascido em 1993 e tá no Al Garrafa, tá? Dos Emirados Árabes, tá bom? Um time conhecido. Só que ele tá lá emprestado, porque é o seguinte, ele é do Benfica, ele pertence ao Benfica de Portugal, tá? Mas só que tá emprestado ao Garrafa. Ele começou, como eu disse, no Resende, aqui do Rio de Janeiro, mas logo se transferiu para a Juventus da Itália, muito cedo ele foi para a Juventus, tá? Não chegou a jogar aqui no Brasil, assim, nos grandes clubes, tá? A única passagem que ele tem por um clube grande é no Sub-17 do Vasco. Então, assim, não chegou nem a jogar nos profissionais do Vasco. Lá na Juventus, ele chegou em 2011, tá? Na Juventus, e ficou na Juventus por um bom tempo. Saiu da Juventus em 2016, tá sempre emprestado. Ele foi emprestado por vários clubes pela Juventus. Foi emprestado pro Pescara, pro Spezia Calcio, pro Vercelli, pro Livorno. Enfim, foi emprestado para vários clubes da Itália. A Juventus sempre emprestando ele, tá? Até que ele foi comprado pelo Leganés da Espanha, tá bom? O Leganés da Espanha, da primeira divisão espanhola, comprou ele da Juventus por 2,5 milhões de euros. E isso foi em 2017, tá? E aí ele se destacou no Leganés, jogou 2 anos no Leganés e em 2019 foi comprado pelo Benfica por 9,6 milhões de euros, tá? E aí no Benfica, ele jogou no Benfica, não se destacou tanto no Benfica e foi emprestado pro Al Garrafa do Emirados Árabes, tá? Do Catar, na verdade, né? Eu tô falando Emirados Árabes, mas na verdade o Al Garrafa é do Catar. Por que eu fiz esse histórico dele, né? É um jogador que tá acostumado na Europa, é um jogador que, pelo que eu pude analisar, é um canhoto, é um cara que tem 1,86 m, não tem tanta velocidade, mas é um cara de técnica acima da média, de muita precisão no passe, um cara que tem aquela saída de bola apurada, aquele passe vertical que quebra as linhas do adversário. É um jogador que chegaria para ser um dos melhores da posição aqui no Brasil, tá? O Gabriel Pires. Ele já foi sondado pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Internacional. Então, assim, tem boas credenciais o Gabriel Pires, tá? E o Botafogo agora está trabalhando com o scout do Crystal Palace, né?
Isso foi confirmado na entrevista do John Textor, inclusive, que todas as negociações do Botafogo vão passar, estão passando, pela análise de desempenho do Crystal Palace. Só vai contratar se receber o ok dessa equipe do John Textor, que já tem um trabalho estruturado no Crystal Palace. E que ele tem o desejo de implantar isso aqui no Botafogo muito em breve, tá? E saiu também uma notícia, né? E aí eu vou colocar o print para vocês aqui, de um jornalista, tá? Que tem muita credibilidade. É o Ekrem Konur, tá? É um jornalista estrangeiro, tá bom? Lá da Itália. Ele fala sobre o futebol italiano e fala sobre o futebol espanhol, tá? E ele fala sobre todas essas equipes, e pelo que a gente percebeu, é um jornalista que tem até o verificado do Twitter, inclusive, e ele é um jornalista muito confiável, tem muita credibilidade. E aí ele colocou esse print aí que eu coloquei pra vocês, cara, falando sobre a oferta que o Botafogo fez ao Benfica de 4 milhões, provavelmente de dólares, né, pelo Gabriel Pires, para o Benfica. Na verdade, o Gabriel Pires do Benfica. Acabei me enrolando aqui, mas é isso, deu para vocês entenderem. Tava lendo o tweet dele aqui para poder passar para vocês. A gente fica um pouco receoso, né? Porque assim, as informações estão um pouco desencontradas muitas das vezes, tá? É um período de transição, então a gente conversa com algumas pessoas, com algumas fontes que a gente tem. As pessoas confirmam os nomes, mas depois vai para uma esfera que fica impossível da gente conseguir ter certeza de algumas coisas, né? Essa do Gabriel Pires, pelo que eu conversei, as pessoas confirmaram o nome dele. E agora aparece essa notícia vindo de um setorista da Europa, falando que o Botafogo ofereceu 4 milhões aí, de euros, né, pela contratação do Gabriel Pires do Benfica. Então, assim, a gente tem que aguardar, ver qual vai ser os últimos passos, mas muito provavelmente esses nomes estão aí passando pelo crivo, né, passando pela análise do John Textor e da sua equipe. Como eu já disse, a equipe do Crystal Palace, que está sendo emprestada ao Botafogo para fazer essa análise, e o Botafogo deve avançar em algumas dessas contratações. O Gabriel Pires é um jogador acima da média, já disse aqui e vou repetir, é um jogador que chegaria no Botafogo para ser titular e um dos melhores da posição aqui no Brasil. Tá? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, mas o que está me agradando, e eu queria saber um pouco dos comentários de vocês também, é o seguinte: os nomes já estão muito melhores, né? Para quem estava contratando Fabinho, Klaus, há um pouco tempo atrás, há um mês atrás, hoje a gente está falando de nomes que estão na Europa, e que jogou em diversas camisas pesadas pelo mundo, né? Oscar Romero, Elkeson, né? Agora o Gabriel Pires, Rafael Carioca, estamos falando de nomes mais pesados no mercado, né? Nomes de impacto. E isso agrada porque a gente precisa de um time forte ao longo do ano, a gente precisa melhorar o nível do elenco atual do Botafogo. Queria ler um pouco de vocês, o que vocês acham de Gabriel Pires? Eu gostei bastante, cara. Que currículo! E me parece ser um jogador clássico. Aquele cara canhoto, né? Técnica apurada, dominaria o meio-campo do Botafogo, hein? Estou otimista. E é isso aí, eu trago mais informações para vocês aqui assim que pintar mais algum plantão aqui do canal do Medeiros.